Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 817 blogs diários e minguando até 473 dias, 11 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 817 blogs diários já produzidos com esse título, Armagedon, Batalha Final, com esse subtítulo, A Direita do Corpo. Eu não estou produzindo o título, uma especificação para o título diretamente, eu vou dividir, né, essa abertura em A Direita do Corpo e a Esquerda do Corpo, com esses dois subtítulos, ok? Entenda isso para que vocês possam ter consciência e praticidade para estar compreendendo este blog, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecipe a este, um blog que antecedem a esse, a abertura deste subtítulo, à direita do corpo, e uma referência desse título, ok? À direita do corpo. Em seguida, eu deixo a leitura corrida dos 4 últimos blogs, de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. A leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs é tudo aquilo que for a expressão livre, certo? Incluindo os 4 últimos blogs. Eu sempre deixo este blog diário fixado na descrição do vídeo para que vocês possam ter praticidade. Tá? É só vocês ir nas chavinhas, tá? E linkar lá e vocês vai entender de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Está especificado a leitura corrida dos últimos 4 blogs. É só vocês clicar na chavinha e vocês vai linkar no blog, que é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É prático isso, às vezes você não está com tempo, é só vocês ir diretamente nesse blog diário, vocês vão entender tudo que fora dita. Às vezes você fez o acompanhamento e quer saber da leitura, que a leitura também, elas são muito ricas por si só, elas falam por si só, mas a mediação, ela vem explicando essa nossa Bíblia significativa e aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Eu acho isso muito prático para que vocês possam fazer isso, tudo uma praticidade para que vocês possam estar acompanhando este blog diário, certo? E por último, eu deixo a playlist da YouTube Music para que vocês quiserem acompanhar por lá também. Às vezes você tem um plano da YouTube Music, é só vocês desligar a tela dos seus celulares e vocês economizam energia, vocês trabalham só com áudio. É interessante também que vocês trabalhem a expressão visual, porque às vezes eu uso o quadro para me direcionar a alguma coisa fica muito prático se vocês fazerem a visibilidade. Por exemplo, aqui desse lado aqui nós temos a direita do corpo, nós tratamos como comunista, o fruto oposto do capitalista, e na esquerda nós temos o capitalista, o fruto oposto do comunista, certo? Então, essas são as inversões, certo? Eu não coloquei no plural, que geralmente eu não gosto de usar muito plural, né? Mas aqui vocês sabem, comunistas,
né, e capitalistas, são as mesmas coisas. Eu gosto de tratar tudo na unidade para que as pessoas entendam as suas particularidades. Nem todo mundo é igual a todo mundo, certo? Em questão de comportamento. Então, nós temos que fazer tudo uma particularidade e entender que os nossos relacionamentos corpo a corpo não depende de ideologia, de nada que seja unificado, depende de nossos bons comportamentos, daquilo que nós estamos entendendo daquela pessoa naquele exato momento, ok? Entenda isso. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixam de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Só acessar o card, né, do vídeo e vocês vai ter acesso a essa playlist, essa melhor playlist da internet. Vai por mim, essa é a melhor playlist. Às vezes você está com tempo corrido, não tem tempo para trabalhar com blog diário, veja essa playlist com 40 blogs diários, muitíssimo interessante. O Diabo Assediou em Mim, ok? E se vocês acharem vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. Porém, e se vossos julgos forem injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, ou seja, com jugo com que me julgar, será os vossos julgos. E o jugo é este, e que vós se tornarão comida de leões. E defenderá o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifique o corpo, sendo o peso representa a força do corpo e a medida a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que vocês medem estas forças expressivas. Por que eu estou usando esses contextos? Olha, tudo é questão de nós estarmos nos conscientizando sobre os processos. Por exemplo, naquele tempo, Emanuel fora morto, né, por um sistema capitalista, né, e o sistema capitalista. Neste tempo, eu vou de novo, né, repetir esse sistema capitalista, né, mostrando alguma coisa que há dentro da sociedade que necessita de conserto, né? E muitas vezes as pessoas que elas estão, esses comunistas, que elas têm os seus direitos, então ela vai achar no direito de desrespeitar outra pessoa. E quando eu estiver trabalhando o meu espírito de criação, eu também desrespeito a pessoa me desrespeita. Não é questão de eu fazer coisa certa para ser aceito. Eu faço coisa errada para ser negado pelas outras pessoas. Então, tudo que tiver acontecido aqui é uma questão de conscientização para que nós possamos entrar entrar e compreender os processos do julgamento do juiz de Deus, ok? Entenda isso. E com o decorrer do blog diário, nós vamos compreendendo a particularidade. Então, esses contextos, ele fica bem esclarecido nas suas consciências, né? Tome cuidado para que vocês não fiquem de cilada para os outros, nem para um nem para o outro. Seja, né, tranquilo, leve a sua vida, entenda, foge do problema de alguma forma, entenda isso, ok? Isso é prático para que vocês possam ter uma forma de conscientização, certo? Sem problema, sem dificuldade, sem nada, ok? Entenda isso. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa. Essa nossa Bíblia significativa, ela tem 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos. Se vocês abrirem suas Bíblias significativas, vocês vão ver que essa Bíblia significativa foi formada dessa forma, com os 8 elementos da espiritualidade de Deus. Entenda que quando vocês lidar diretamente com essa Bíblia significativa, você entende que não há manipulação,
porque Deus ele não trabalha com os corpos emocionais diretamente, ele faz uma significação para que as pessoas fiquem flexionadas, para que não haja governo humano sobre o outro humano. Não existe isso no reino de Deus. Cada uma pessoa tem que se responsabilizar por si. No governo de Deus não existe reino de homem que governa outro homem. O máximo que eu posso fazer é governar as minhas emoções, certo? As minhas necessidades, as minhas fraquezas, tudo que eu tiver em mim, eu posso dominar, e isso fica relativo a outro corpo. Fora disso, não existe domínio. Aí as pessoas vão falar assim, ó, quando você lidar diretamente com o espírito de criação de uma pessoa, por exemplo, de um ato consciente com um ato inconsciente, você vê que não tem nada que você fale da vida dela para manipular ela, não existe isso. Existe uma oposição, eu vou contra a pessoa vai contra mim. Nós de cara nós já falamos, sou inimigo, ó, você não presta para mim, eu não presto para você e está tudo certo. Então, nesse tempo que vocês liderem direto com o espírito de criação de uma pessoa, de qualquer coisa, então vai ser uma coisa oposta, então não tem manipulação. Pode ser esse espírito de criação, ele pode explicar muito daquilo que eu entendo de mim, os meus conceitos próprios, às vezes pode ser até uma realidade minha, que eu não quero me permitir a ser manipulado por outras pessoas, certo? Mas a gente fala espírito de criação porque ele não tem muitas das vezes ele não parece com flexibilidade, ele não tem flexibilidade para ela. A pessoa olha para a pessoa entendeu uma coisa má dele e ele entende uma coisa má da pessoa e pronto, está dividido. Olha, fica no seu canto, eu fico no meu canto, você é inútil para mim, eu sou inútil para você, cada um fica no seu canto, está tudo certo. Ok? Não existe flexibilidade quando se trata dos nossos direitos de respeitar um ao outro. Muitas das vezes esse espírito de criação nem é espírito de criação, é questão de você dizer, não aceito ser manipulado por esses comunistas, para essas pessoas que se acham que sabe de tudo, mas não sabe de nada, não sabe nem governar a sua própria vida, não sabe nem ver aquilo que é bom para ele mesmo e aquilo que é bom para a sociedade. À medida da forma que você tem um senso de justiça sobre o seu conceito próprio, na forma de ser, então você consegue fazer isso bem para a sua sociedade, então tudo vai ficar relativo, você vai ficar uma pessoa agradável, ok? Então esta é a Bíblia significativa, explicando, fazendo uma mediação sobre aquilo que é formação de Deus e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, entenda isso. Então vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre sobre esse contexto, fazendo essa mediação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, sobre essa Bíblia nossa significativa. Deus não pode livrar nenhum corpo da morte. E isto sim, explicando o estado inconsciente do corpo, pois a morte é a liberdade no conceito emocional do nosso corpo. Do... Vamos voltar a Deus de início. Deus não pode livrar nenhum corpo da morte. Isto sim, explicando o estado inconsciente do corpo, pois a morte é uma liberdade no conceito emocional do corpo. Ou seja, se Deus livrar o corpo da morte, a liberdade de expressão acaba. Isto significa que nada fica relativo quando Deus livrar o corpo da morte. A morte perde a liberdade de expressar. Ou você acerta e viva, ou você erra e morra. Ou seja, a liberdade aparece com uma possibilidade de errar, democraticamente falando. E isto sim, explicando o tempo relativo do corpo e do tempo relativo à emoção deste corpo. E relativamente, a relatividade emocional explica tudo que lhe dá prazer na vida, e tudo isto é relativo ao tempo. A morte pode explicar o estado físico do corpo e quando o corpo morra, ou pode explicar o estado inconsciente e o estado consciente do corpo, sendo o estado consciente explica o fruto deste corpo. Isto explica que, assim como a palavra da vida é relativa ao tempo relativo do corpo e que não tem julgamento, senão a relatividade do corpo, e da mesma forma acontece com a morte. A morte explica duas imagens opostas uma da outra.
A primeira explica os atos inconscientes e a segunda os atos conscientes desses corpos emocionais unificados. Quando explicando a unificação dos corpos, tudo vai ser ato independente, explicando os frutos dos corpos relativo ao tempo. E são através destes frutos que os corpos se opõem um contra o outro e, consequentemente, através destes frutos que eles será julgado pelo ato relativo ao tempo e quando representando uma guerra física diretamente. E quando a consciência não a compreenda o espaço que vivifica o corpo sendo de um e do outro, estas oposições vão gerar duas democracias, uma que é relativa ao corpo e outra relativa ao fruto, e que for relativa ao corpo tem por obrigação conhecer a si mesmo e o outro corpo relacionado, e fazendo uma relatividade sobre este relacionamento, e quando for relativo a outro fruto, e quando for relativa ao fruto, esta democracia será relativa ao seu próprio corpo, relacionando uma disposição física na execução da obra relativa ao tempo, e que nesta causa o fruto passa a ser produtivo, e explicando o estado de decisão do corpo, ou seja, o que eu vou fazer com este meu corpo. Ok? Perfeito, vamos por parte, né? Às vezes eu estou fazendo a leitura no contexto, eu quero começar por baixo, fazer a expressão livre, mas vamos por cima, certo? E a gente vamos vendo, os contextos por si, eles são muito ricos, são muito produtivos, certo? Às vezes eu venho dando uma gaguejada, né, errando alguma parte do texto, tudo isso é produtivo, eu não faço corte no meu vídeo, não faço nada, eu deixo rodar do jeito que eu grave, eu rodo ele, certo, nas mídias, para que tudo isso seja uma coisa positiva, para que nós podemos trabalhar as nossas dificuldades um e do outro. Às vezes as pessoas têm receio de ir para as mídias, gravar um vídeo, treinar os seus corpos expressivos. Então você entende que tudo o que nós treinamos dentro de uma sociedade é uma relatividade com o tempo. Você vai moldando isso vai mudando isso em você, para você ter um corpo expressivo. Aí as pessoas falam, foi ruim, foi mal, não importa, certo? Muitas das vezes as pessoas que falam que foi ruim, ela nem tem ciência daquilo que é o correto, acredita? Elas fazem isso simplesmente para ser maior ou menor do que você, certo? Não vai por essa sociedade, não vê o tanto que ela faz de ignorância, estupidez, vai por você e treina e vocês vai ficar bom, certo? Se vocês fizer um vídeo treinando seu corpo expressivo e vocês ganhou muita visibilidade, tá bom, né, certo? Se não ganhou muita visibilidade também, você está se treinando, igual, né? Às vezes eu olho para esses conteúdos todo que eu tiver produzido, eu olho para tudo isso aí e falo, poxa vida, eu cresci. E é isso que me satisfaz. E é isso que me dá alegria, certo? Eu, mesmo estando assim, isolado sobre esse trabalho, de uma certa forma, eu olho e falo assim, não, valeu a pena demais, já valeu a pena, porque eu cresci, eu aprendi muito, eu fiz. Se não for para outras pessoas, é para mim mesmo. Eu estou tão satisfeito com tudo que vier a ter apresentado dentro dos blogs, usando as falhas, usando né, muito outras coisas, dificuldade, uma coisa e outra, tudo é produtivo demais, ok? Entenda isso. Vamos lá, então, fazer a expressão livre sobre este contexto. Deus não pode livrar nenhum corpo da morte, isto sim, explicando o estado inconsciente do corpo, né? Quando você já parou a pensar, por exemplo, se Deus tivesse ausentado as pessoas, né, de fazer a experiência com os seus corpos, né, nós nunca irmos chegar em uma realidade dos nossos conceitos próprios, do nossos entendimento próprio. Então, neste tempo que Deus deu liberdade às pessoas sobre a vida e sobre a morte, né,
Então, as pessoas ficaram livres para expressar isso da forma que quiser. E olha, acredite nisso. Se Deus tivesse falado assim: "Ó, essa é a minha palavra, essa é a minha vida, é assim que vocês tivessem, é assim que vocês vão se realizar", as pessoas matavam a palavra e matavam a vida. Porque por causa de quê? Para ter coisa a qualquer custo. Então, eles não iam entender. Por que que hoje isso pode estar bom? Você já viu quando você vai para um plantio, né, você tem que preparar a terra, você tem que arar a terra. É assim são os nossos corpos emocionais, você tem que arar, preparar ela para depois você jogar uma semente para que ela vingue aquela semente. Você não chega num qualquer lugar e vai colocar uma planta lá e vai achar que isso vai funcionar, que ela vai dar fruto e que não vai. Ela vai ser asfixiada, porque o terreno não está preparado, não tem alguns cuidados, não tem água, não tem nada. Então, da mesma forma é Deus. Neste tempo que nós estamos trabalhando, que Deus deu para nós a liberdade sobre a vida e a liberdade sobre a morte, que Deus deu para nós, e graça sobre graça, isso significa que nesse tempo nós estamos sendo preparados para que nós receberemos a semente viva de Deus, que é o Espírito vivificado de Deus. Então entenda isso, ó. Deus não pode livrar nenhum corpo da morte. Isto sim, explicando o estado inconsciente, né? Aquelas pessoas que não têm inconsciência, né? Vamos supor que você recebeu uma coisa, mas a sua terra não está preparada, não vai vingar, não vai vingar. Então, desse tempo, Deus não, ele dá liberdade para as pessoas fazerem as suas próprias experiências, para que elas próprias arem a sua terra e prepare para a semente viva de Deus. Entenda isso. Então, Deus não livrou ninguém. Você pode olhar aí, Deus não livrou ninguém da morte. Pode olhar aí, Deus dos Atos Missionários não livrou Emanuel, não livrou João Batista, não livrou ninguém, não livrou. Naquele tempo, se você for olhar lá, todo mundo fala assim, nossa, Deus, as pessoas se tornaram incrédulos por causa disso, porque fala assim, nossa, Manuel, né, os discípulos, cadê esse Deus que é tão poderoso assim? Cadê? Então, as pessoas agiram incrédulo, mas era um plano de preparação da terra para receber a semente viva de Deus. Então, Deus não pode livrar. E mesmo se vier a palavra da vida, as pessoas têm um conceito, Deus ainda não vai livrar as pessoas da morte, Deus ainda não vai livrar as pessoas do pecado, porque tudo é relativo ao tempo. Tudo é relativo ao tempo. Se é relativo ao tempo, eu preciso do comportamento para mim ter uma consequência boa, uma consequência ruim. Se isso é relativo, então isso não vai ser juiz. São os meus comportamentos que vai demonstrar aquilo que eu sou dentro da sociedade, a forma que eu estou compreendendo de Deus, a forma que eu estou compreendendo o outro corpo emocional. Entenda isso. Então, vamos de novo recapitular isso. Deus não pode livrar nenhum corpo da morte, isto sim, explicando o estado inconsciente do corpo, pois a morte é uma liberdade do conceito emocional do corpo. Você já viu quando. Hoje eu estava fazendo uma observação. A morte no conceito emocional do corpo. Eu estava fazendo uma observação. Tá vendo esse nosso corpo aqui, ó? Vocês olham para mim, ou vocês sentem bem, ou vocês sentem mal sobre os meus atos emocionais, ou às vezes isso é até seu mesmo, é uma coisa ruim seu. Mas você já viu que o amor verdadeiro, ele é a partir dos nossos atos emocionais. Verdadeiramente, ele vem a partir dos nossos atos emocionais. É nós ficar alegre quando a presença das pessoas, quando você vê que não há objeção de nem da sua parte, nem da parte. Então, vocês fazem uma conexão emocionalmente mesmo sobre a relatividade do seu estado de consciência sobre aquele corpo que você está tendo relatividade. Então, o amor ele vem pela aquilo que nós estamos avistando e fazendo essa relatividade interiormente com o nosso ser e colocando isso ao outro, então nós compreendemos isso de uma forma boa, relativa um para o outro. Mas por que que hoje esse ato emocional é muito negado? Porque eu faço isso tudo artificialmente, por aquilo que eu vejo, eu julgo as pessoas tudo pelo que eu vejo, porque eu não tenho ciência que ela é uma consciência vivificada por Deus, que ela é um ser humano, que ela é uma irmandade, qualquer coisa que te deixa unido com a pessoa, você rejeita um para aceitar o outro, então vocês ficam negados pelos mesmos atos emocionais que poderia ser um amor, e pelos esses mesmos atos emocionais, vocês negam para ter coisas objetivamente.
A diferença é só essa, que quando não é o amor, é quando você nega a coisa para ter coisa objetivamente. Quando é o amor, é quando eu aceito a pessoa por completo. Eu falo assim: "Nossa", eu olho para minha esposa e falo: "Nossa, que agradável estar na sua presença, que legal, poxa, que pessoa maravilhosa, incrível", certo? Todo dia é dia de você conquistar, sendo relativo a uma coisa ou outra. Então, isso te impulsiona, é pelos atos emocionais. Eu fico feliz, ela fica feliz, nós ficamos alegres com um, com o outro, sendo correspondido com a mesma intensidade. Então, isso é um ato emocionais. Amor, isso significa que nós estamos inteiros no relacionamento e nós estamos na presença do corpo. Não é uma objeção, não é coisa que eu negue para a pessoa ficar longe de mim. Não é nada disso, não é nada disso. Então, é uma coisa que feita pelos atos emocionais. Por que que às vezes muitos espíritos de criação vêm pelos atos emocionais de uma pessoa que está em crise, porque ela nega as pessoas por causa de dinheiro, por causa de sexo, então ela faz essa relatividade, negando o corpo da pessoa diretamente, sem conhecer a pessoa, sem saber quem ela é. Então faz disso planos objetivos sobre tudo aquilo que as pessoas pensam, daquilo que ela se realiza, certo? Entenda isso. Ou seja, se Deus livrar o corpo da morte, a liberdade de expressão acaba. Acaba ou não acaba? Se Deus livrar o corpo da morte, a liberdade de expressão acaba. Acabou a flexibilidade. Deus vai livrar as pessoas da morte, acabou a flexibilidade. Não tem mais flexibilidade. Ou seja, isto significa que nada fica relativo quando Deus livrar o corpo da morte. A morte perde a sua liberdade de expressar. Aí, hoje você vê aí um monte de atos inconscientes interferindo no poder público diretamente, tendo essas liberdades, né, usando a imagem das pessoas para fazer crise, fazer guerra social. Então, é a liberdade que eles têm, certo? Porque automaticamente, se você for olhar assim, fala assim, não, essa pessoa aqui faz o poder, representa o poder público, representa Deus, representa a autoridade de Deus. Então, e se elas não têm liberdade para fazer essas democracias dentro do corpo, então ela vai perder as suas liberdades de expressar. Aí vocês vão ver que os planos políticos, ele é uma flexibilidade, certo? De vocês ter as suas liberdades de expressão, né? Para que vocês age isso de uma forma inconsciente, que vocês ajuda de uma certa forma formar esse mundo unificado de Deus para que a semente venha, né, que aí as suas terras está pronta para receber o espírito vivificado de Deus, então vocês vai ser aquelas pessoas grandiosas da mesma forma, certo? E mas neste tempo nós entendemos que a nossa liberdade de expressão, ela existe, certo? Muitas pessoas estão aí bem flexionadas e muitas das vezes, pode olhar aí, existe aí lei aí, por exemplo, que defende pessoas que defende um criminoso, por exemplo, existe várias leis, não era para ter lei para defender pessoas criminosas, era para ter julgamento sobre ele, sobre a lei dos homens mesmo, de tal coisa, mas quando não tem isso, aí você vai lidar diretamente com o ser humano, a pessoa rouba aqui, depois sai pela fundo da cadeia e a pessoa fica livre de novo, certo? Aí os próprios cidadãos ficam com medo, porque o próprio governo não vai fazer segurança, ele vai colocar as pessoas delinquentes de novo na rua para ter flexibilidade, porque é uma democracia, certo? É um trabalhador contra um criminoso, é um criminoso contra um trabalhador, e tudo isso já vira uma liberdade de expressão, ou seja, não, tudo é relativo ao tempo, e nesse tempo, o que, que você tem que fazer? Você tem que usar a sua sabedoria, os seus conhecimentos, porque no reino de Deus vai continuar sendo assim. Por que, que vai continuar sendo assim? Liberdade de expressão, porque tudo as coisas são relativas ao tempo. Você só pode entrar em juízo quando vocês entender que você realmente fez uma coisa errada, que você matou, que você roubou, que você atingiu, né, fez uma coisa ruim dentro da sociedade. Até então você é uma pessoa livre, certo? Deus que você não faça nada de errado, certo? Entenda isso. Mas existe esses processos no tempo relativo da Guerra Fria que ganha muita complexidade, é difícil até você ver qual é o resultado correto para um tempo vindouro de Deus, da semente de Deus vivificada, da fertilização da semente de Deus, de semente viva. Isso tudo fica relativo. Para tratar disso é só um tópico que eu dou rapidinho para que vocês coloquem isso nas suas consciências, para que vocês possam ter ciência em detalhes de coisas, ok? Entenda isso.
Então, se Deus livrar o corpo da morte, a liberdade de expressão acaba. Isso significa que nada fica relativo quando Deus livrar o corpo da morte. A morte perde a sua liberdade de expressar. Ou você acerta e viva, ou você erra e morra. Então, você vê que hoje não é assim. Se você hoje você acerta e vive harmonia com outro corpo, né, e hoje você erra, você não morra, você ainda tem liberdade de expressar, né. Aí se você quiser comparar mais uma vez, sobre o nosso Brasil lindo que ele é a democracia dele é incrível, forte, ele é uma potência mundial em tudo, pode acreditar nisso. Por que que as pessoas não veem? Porque elas estão muito, focada em ter e não em ser. Mas aqui no Brasil, vamos supor, vocês têm essas liberdades toda, né, tudo, tanto o trabalhador como aquelas pessoas que não trabalham e roubam o trabalhador, todos são livres para fazer as suas experiências das suas formas, certo? A morte não a tem poder sobre ela. Vamos falar isso para você entender. A morte não tem poder sobre nem as pessoas que fazem coisa errada e nem pelas pessoas que fazem coisa não tem, porque eles ficam ainda sendo relativos sobre isso, não fica sendo relativo. Então, o que que acontece? Vamos supor que no outro país, que tem, morte perpétua, eh cadeira elétrica que vai levar à execução sobre o erro da pessoa. Isso não é liberdade de expressão, não é liberdade. De eu tirar a vida da pessoa, executar a pessoa, não é liberdade de expressão, certo? Ainda assim, se eu colocar uma pessoa na cadeia e falar assim: "Olha, você está muito em crise, está muito perigoso, não posso deixar você na rua". Se eu colocar ela lá e ela não morrer, e ela vai ficar trabalhando essas consciências dela esse tempo, ainda é uma liberdade de expressão? Porque ela vai estar relacionando com os presos, vai estar relacionando com outras pessoas, então mas se eu mato a pessoa, ela não tem mais liberdade de expressar, certo? Então ela não tem mais liberdade de expressar. Essas mortes, né, que a gente temos, é nós que provocamos. Deus ele de uma certa forma, ele deixa nós livre para nós fazer experiência. Então, Deus não livra nós da morte, certo? Deus não livra nós da morte, ele não livra, ele vai levando, você vai essa é a liberdade que você tem de relacionar a sociedade, a sua liberdade de expressar sobre a vida, sobre a morte. Então, Deus não livra. Então, isso passa a responsabilidade para a sociedade, certo? Porque se esse tempo vai ficar flexionado relativo a uma coisa e outra, eu tenho que entender que eu tenho que me cuidar para eu manter a minha vida, eu manter a minha consciência viva, eu manter o meu corpo harmonioso com outro, relativo a outro corpo, porque Deus, ele, né, ele não vai livrar-nos da morte. Existe uma passagem bíblica, eu não estou lembrando, eu só podia ressaltar algumas coisas, né, Emanuel tivera dito, né, sobre uma coisa, tem uma passagem assim na Bíblia, vocês vai entender, vocês só procurar, vocês vai entender, né, que, sei lá, existe uma passagem assim, eu não acompanho muito a Bíblia significativa, né, que Emanuel que não ia livrar da prisão, não ia livrar da morte, alguma coisa desse tipo, ok? Entenda isso, existe essa passagem aí, certo? É só vocês tomar ela, essa Bíblia significativa, vocês vão entender. Quem estudou muito a Bíblia vai entender isso perfeitamente. Ou seja, a liberdade aparece como uma possibilidade de errar e democraticamente falando, a liberdade aparece com uma possibilidade de errar. Eu tenho possibilidade de errar? Vamos supor que você entendeu que você tem possibilidade de errar, então você vai arriscar mais. Todas as pessoas que arriscaram mais, ela perdeu mais, mas ganharam mais experiência. Ela teve mais experiência, mais conhecimento, você converte isso em dinheiro, em cédula, em frutos seu que você produziu. Agora eu vou ficar aqui tímido aqui, olha a sociedade, o que que ela vai pensar de mim, blá blá blá. Não, você está desperdiçando a liberdade que você tem de errar, as possibilidades que você tem de dar, a ideia que Deus está te deixando flexionado, dando liberdade, te dando a possibilidade de errar, de acertar, você está desperdiçando ela porque você está tímido, você está dormindo até tarde, não consegue gravar um vídeo se falando, tentando melhorar os seus corpos expressivos, não faz nada disso e só fica olhando os outros fazendo, criticando, criticando, olha isso, olha isso, olha isso.
Não, não é assim que funciona. Trabalhe os seus corpos expressivos. Essas câmera que vocês têm no seu celular, ele é muito bom para você trabalhar os seus corpos expressivos. Grava a si mesmo, depois vai treinando até você ficar bom, certo? Daqui a uns dias você é uma pessoa conceituada daquilo que você acredita, e isso que vai aperfeiçoando naquilo que você acredita de você, as suas possibilidades de evolução, entende? Não desperdiça essa liberdade que você tem. Então, ou seja, a liberdade aparece com a possibilidade de errar, e democraticamente falando. E isto sim, explicando o tempo relativo do corpo e do tempo relativo à emoção deste corpo, né. Se eu colocar essa emoção, se eu colocar minha emoção em outra pessoa, ela vai ficar negada. Eu tenho que colocar concentrar todas as energias em mim mesmo, em mim mesmo. Eu não posso dizer: o que o outro vai achar de mim, o que o outro pensa de mim. Não, eu penso aquilo que eu penso de mim, pronto, acabou. Eu vou, produzindo isso, tudo relativo, certo? Não se importa com as pessoas. Quanto mais você se importa com as pessoas emocionalmente, mais você fica travado, mais você fica para trás, porque você está cercado por pessoas ideológicas fazendo uma cadeia para você, te oprimindo por todo lado. Aí você não vai fazer porque você está preocupado com aquilo que os outros pensam, certo? Não é assim que funciona, não é assim que vocês trabalham os seus corpos expressivos, é se expondo mais mesmo, sabe, arriscando mais. As pessoas vão falar que você é aquilo, aquele outro, não importa, não importa. Daqui uns dias você está bom, você ganhou experiência, certo? Tudo isso vai ficar bom. Então, isto explicando o tempo relativo do corpo e o tempo relativo da emoção deste corpo, né? Eu concentro a minha energia em mim mesmo, não em outra pessoa. A relatividade emocional explica tudo o que lhe dá prazer na vida, e tudo isto é relativo ao tempo, certo? Você traz essa energia, não desperdiça com outras pessoas. Todas as suas emoções não desperdiça com outras pessoas. Ela deixa ela concentrada, a maior energia dentro de você e trabalha isso, certo? Trabalha isso, trabalha isso, trabalha isso. Hoje, né, existe várias formas de você começar a fazer isso, treinar os seus corpos expressivos, fazer de uma forma, sabe? Às vezes você não precisa nem de colocar, você pode trabalhar isso aos poucos, de se descobrindo, relacionando isso um pouco com de cada dia, certo? Devagarzinho, certo? Entende isso, certo? Ah, e então você vai trabalhando a sua energia emocional para si mesmo, entendendo isso. Às vezes você arrisca errar com outras pessoas por consciência própria, isso te ajuda a alimentar sem prejudicar a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está ali, vamos supor, se você passa perto de uma pessoa, você vê a pessoa mó arrogante, sabe? Meio ignorante. Você passa perto dela, você sabe que ela é assim, né, as pessoas falam sistemática, então você passa perto da pessoa, fala, cumprimenta a pessoa, "Ai, beleza, tranquilo", sei lá, qualquer coisa. Você sabe que ele não vai te responder, mas você arrisca mesmo assim, porque na forma que você é humilhado, você vai entendendo as possibilidades de se relaxar e trabalhar mais o seu corpo expressivo. Aí o problema dele, ele está morrendo, fazendo o que quiser, porque ele é uma pessoa ruim de natureza, não tem flexibilidade, não tem uma harmonia, não tem uma expressão facial agradável, está sempre de cara burrada para os outros, é o problema dele, certo? Não significa que hoje em dia, dentro da sociedade, existe muita complexidade. Eu acredito que muitas pessoas reservadas, vale a pena ser reservada às vezes, certo? E isso estou dando só uma dica para que vocês entendam. Porque hoje em dia, tudo que se relaciona à sociedade também são ideologia. Ou seja, mas você pode usar isso ao seu favor, né, tentando fazer uma coisa boa e ao mesmo tempo você entendendo que a pessoa possa te rejeitar e você trabalha isso de uma forma, tranquila, ok? Para se entender a si mesmo, não entender o outro, né? A pessoa está lá, você não vai mudar a vida de ninguém, acredita. Acredita nisso, certo? Você só pode mudar a si mesmo. A morte pode explicar o estado físico do corpo, né, e quando o corpo morra, né,
ou pode explicar o estado inconsciente ou o estado consciente do corpo, né? O estado consciente do corpo. Sendo o estado consciente explica o fruto deste corpo, né? Então, a morte explica o estado físico do corpo, né? Explica o estado inconsciente, o estado inconsciente. Aí você pode quiser relacionar mais uma ideia, por exemplo, aqui, ó, se vocês quiserem entender, vamos voltar aqui, nós já entendemos, né? Eu entrei aqui numa ideia da fauna, né, do sistema animal, da significação da Bíblia significativa, daquilo que é significativo. Então vamos pegar aqui, ó, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o pardo, né, representando os frutos ali diretamente. Então essas são as posturas. Muitas das vezes o cavalo vermelho ele vai representar o estado de consciência das pessoas e o cavalo pardo ele vai representar o estado de consciência ou inconsciência, vai representar os frutos diretamente. Ambos, o pardo e o cavalo vermelho, são uma consciência espiritual do nosso ser, ok? Certo? Entenda isso. Então, essas são a significação da Bíblia significativa. Então, aqui você, nos atos inconscientes, vai aparecer os lobos, né? Os pastores que às vezes né? Às vezes, né? Sei lá, qualquer coisa que explora dos membros, né? Tudo aqui, certo? Tudo aqui, certo? Então, aqui você vai ver os lobos, né? Os lobos. Aqui você vai ver os leões. Os leões já trata de um ato consciente das pessoas que são conscientes, que está presente no trabalho missionário e tem a ciência que ele tem uma missão, que ele vai executar uma missão. Então, esse nós chamamos de leão e esses daqui nós chamamos de lobo. Os lobos, eles vivem de carne, eles comem uma ou outra, eles se atacam um ou outro dentro da sociedade. Os comunistas, eles se atacam um ou outro. Muitas das vezes, esses daqui ficam trabalhando sobre a significação das Bíblias significativas, sobre aquilo que a ideologia faz música, faz tudo de um ato consciente. Então, eles não aplicam a essas pessoas, porque essas pessoas, os lobos, eles são manipuladores, eles manipulam outras pessoas, eles vivem de carne, eles comem, né, de coisas, eles vivem de coisas dentro da sociedade. Aí você pode encontrar tudo aqui, ó, no comunismo você pode encontrar marido, esposa, pode encontrar político corrupto, pode encontrar pastores corruptos, pode encontrar várias coisas, tudo aqui, ó, tudo aqui. Isso aqui, muitos são chamados, os lobos são muitos chamados, mas os poucos são aqueles que são escolhidos por Deus, os poucos que são aqueles que são, né, vamos falar isso para vocês entenderem, poucos são aqueles que são leões, vamos falar isso diretamente para você entender, certo? Mas todos os dois, independente se é leão, independente se é leão, se é lobo, são todas coisas negadas por Deus, porque nós estamos preparando a terra para que a semente de Deus venha. Então, vocês compreenderam isso, que interessante, entenda isso? Então, a morte, então vamos voltar um pouco mais aqui. Então, a morte pode explicar o estado inconsciente, o estado físico do corpo, né, quando você morra, e pode explicar o estado inconsciente, o estado consciente do corpo, né? Estado consciente do corpo. Sendo o estado consciente explica os frutos deste corpo. Então, os frutos vai ficar aqui na esquerda, certo? Tudo aquilo que nós produzimos, né? Em determinada situação, ele vai explicar isso de todas as formas. Tanto os atos inconscientes quanto os atos conscientes, eles têm os seus frutos, certo? São frutos. Eu fiz essa divisão para que vocês entendam essas duas nações que Deus dividira, né? Os lobos e os leões. Vamos falar isso diretamente para vocês entenderem. Os lobos e os leões. Os leões, eles muitas das vezes eles trabalham sobre ideologia. Eles não é uma pessoa que possa dizer governa outras pessoas, certo? Eles são expressivos, eles rugem forte, qualquer coisa, mas de uma determinada situação eles não atacam até então, né? Mas existe leões delicados, entenda isso. É só vocês fazerem a percepção daquilo que eu estou entendendo, porque existe um ato dessas corrupção do sangue das pessoas que precisa ser justificado, certo? Entenda isso. Então vamos lá. E da mesma forma acontece com a morte. A morte explica, vamos lá, vamos voltar um pouco mais. Isto explica que, assim como isso aqui, vamos lá, vamos voltar aqui mais em cima, vamos tudo, Deus está em cima. A morte pode explicar o estado físico do corpo e quando
o corpo morra. E pode explicar o estado inconsciente, o estado consciente do corpo, sendo o estado consciente explica o fruto deste corpo, certo? Então entendemos até aqui. Isto explica que, assim como a palavra da vida é relativa ao tempo relativo do corpo e que não tem julgamento senão a relatividade do corpo. A palavra da vida não é um julgamento, é uma lei que estabelece a nossa relatividade com o tempo. Maravilha, grandioso demais. Então, Deus não precisa julgar as pessoas. E muitas das vezes o que julga as pessoas são atos que elas têm de consequência. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu estou vivendo dentro da sociedade, eu tenho que entender que eu sou livre para mim ir aonde eu quiser. Mas nesse meio tempo eu encontrei com uma pessoa, um ladrão, né, que levou o meu corpo a óbito, e eu estava tranquilo dentro da sociedade. Então, o meu sangue vai ficar na mão dela, daquela pessoa, e ela vai ter que pagar por esse sangue que ela derramou. Vai, com certeza, vai pagar com esse sangue que ela derramou. Aí você vai dizer, é um julgamento? Não. É consequência dos meus atos, simplesmente isso. Deus está julgando a pessoa? Não, é consequência dos meus atos. É isso que levou a eu ser uma pessoa maldita, é isso que levou eu ser uma pessoa irrelacionável a outra pessoa. Então, porque a liberdade, o poder público, ele é livre para ele tem que ser liberdade para todos nós. Ele tem que ser uma coisa bem livre, certo? Para todos nós. Então, isto explica, né, que não há julgamento, ok? Entenda isso. Então, assim como a palavra da vida é relativa ao tempo relativo do corpo e que não tem julgamento, senão a relatividade do corpo. E da mesma forma acontece com a morte, né? Acontece com a morte, né? Acontece com a morte. Às vezes, você está aí uma morte que nós poderíamos considerar inconsciência, vocês têm liberdade para vocês expressar o que vocês bem entender, desde que vocês não gerem consequência para você, certo? Entenda isso. E vocês não vão entrar em juízo, certo? Então entenda isso. E da mesma forma acontece com a morte. A morte explica duas imagens opostas uma da outra, né? Essas duas imagens é muito interessante. Então nós vamos aqui de novo, voltar aqui de novo. Os lobos, os atos comunistas e os leões, né? Os leões são essas duas imagens. Os leões, né? Os atos capitalistas, diretamente ele se aplica ao dinheiro. Você já viu, por exemplo, que o dinheiro, quando ele representa o seu fruto independente, ele não mata, ele não rouba, ele não faz nada, e você tem uma liberdade financeira apenas. Você tem uma liberdade financeira. Então, esse dinheiro, ele te ausenta de muitas coisas. Se esse dinheiro for uma coisa real, for uma coisa justa, que você ganhou sem complicar a sociedade, então você tem uma economia boa, então ele vai fazer a sua proteção de uma certa forma, se o seu fruto for independente, se você não estiver aplicando nada, então ele vai ser independente de uma forma, então ele vai te dar uma liberdade financeira, você vai ter acesso a muita coisa, mas a partir da forma que você usa o dinheiro para manipular outras pessoas, para sacrificar outras pessoas, então isso fica muito delicado, certo? Muito delicado, ok? Aí fica uma coisa em crise, já não, então o dinheiro já vai ficar perdendo os seus valores real, daquilo que poderia ser uma coisa boa e não é, entenda isso. Então, da mesma forma acontece com a morte explica duas imagens opostas uma da outra, né? O ato comunista e o ato capitalista. A primeira explica os atos inconscientes, e a segunda, os atos conscientes desses corpos emocionais unificados. Quando eu falo dos atos conscientes, eu já falo que está tudo unificado. Tanto aquilo que é consciência, inconsciência e consciência é tudo unificado. Para Deus, são todos um só, e os nossos frutos, ele vai ganhar uma postura correta, e as pessoas vai parar de tirar essa imagem do poder público e vai colocar ali o poder
o poder público de Deus vai ficar vazio, não vai ter ninguém habitando na atmosfera, por exemplo. Então, tudo que nós produzir, fazendo um movimento correto, de dentro para fora, então nós vamos atingir os nossos frutos, aquilo que nós estamos sendo produtivo, não vai ter ninguém contra nós, e nem nós vai ficar contra outras pessoas. Então, nossas liberdades vai ficar aqui, a nossa rua vai ficar livre, ela não vai ser uma rua mais opressora, não vai ser tudo que for poder público vai ficar uma coisa grandiosa, mas para isso o processo ainda continua, a batalha final continua e nós vamos entendendo isso. Muito interessante, né, e entenda isso, eu estou lembrando uma coisa aqui, não, mas vamos lá, vamos recapitular aqui, o que que eu vejo hoje aqui no poder no poder público hoje, no poder público. Você, por exemplo, vamos pegar aqui uma criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, né. O Bitcoin, por exemplo, ele nasce de uma sociedade independente do poder público, ele não tem, um poder, ele não está ligado com o poder público né, de uma certa forma, ele nasce de uma pessoas que fez. Olha, se você for analisar bem, o Bitcoin ele não, você vê que não existe, Deus quanto eu tenho que converter uma moeda, em alguma coisa, converter algo em alguma coisa, eu tenho uma moeda só que é verdadeira, ou é dólar ou é real, eu pego aquele dinheiro, pego os meus valores e eu deposito ali, ou a pessoa talvez que fala que não tem acesso mas algumas pessoas podem ter acesso a esse dinheiro, a maioria das pessoas que compram ali os seus maiores ações ali, talvez eles tenham acesso a esse dinheiro e está investindo esse dinheiro. De fora disso, tudo é uma ilusão, uma coisa que as pessoas criam, eles estão usando o dinheiro das pessoas. Então, se a moeda do Estado, a moeda do país, é isso que vai representar, a moeda real, é o dólar, é o real, né, é um euro, né, qualquer outras moedas. Então é isso. Se eu tiver, à medida da forma que eu tenho que fazer uma ponte, ter que converter alguma coisa, eu estou gerando valores que, sei lá, sustentando uma coisa que eu acredito ser, mas não é. O que é que eu quero dizer mais? Todos os poder público, tudo aquilo que gera crise, por exemplo, hoje aqui no Brasil, o que nós temos mais de crise é pessoas desviando dinheiro do poder público, fazendo uma coisa e outra, fazendo, desviando, sonegando imposto, fazendo aquilo. Então, aí se fala assim, o Brasil é a maior arrecadação de imposto, também é a maior pessoas que desvia, a melhor pessoa que se corrompe pelo dinheiro, é a maior pessoas que tem. O que acontece? Quando você faz o trabalho direitinho, você faz um círculo, você começa aqui trabalhando aqui, por exemplo, esse aqui é só um círculo aqui. Bom que você começa aqui fazendo o seu trabalho, você vai na feira, você vai, planta, você faz um plantio, você produz alguma coisa, então você vai ter que pagar alguém para carregar o caminhão, empregado e tal. As forças brutas das pessoas, ela vai gerando economia sobre aquilo que está. À medida da forma que eu vou desviando isso do poder público, eu vou sonegando uma coisa e outra dos poderes das pessoas, então o país ele vai ficando fraco, ele vai perdendo a sua força, porque assim como nós temos esse ciclo da vida, por exemplo, o espírito, vida, o corpo, e aqui o fruto espiritual é o poder público, e esse fruto espiritual ele poderia fazer um retorno aqui e começar de novo, valorizando os trabalhos das pessoas, os esforços das pessoas, e todo mundo fica distribuído uma coisa, mas as pessoas, ela vê o político tudo aí, roubando, ladrão e tudo, então eles começam a desviar os dinheiro o dinheiro público, e eles não sentem que isso é um prejuízo para nós que somos comum, que temos necessidade. Se eles estão ou não roubando, nós temos que administrar os poder públicos. Você vai numa comunidade religiosa, por exemplo, tudo é sustentado com o dinheiro dos fiéis. Se ele desvia aquele dinheiro, a obra deles vai ficar parada. Então, uma pessoa vai ficar beneficiada e outras pessoas vai ficar no prejuízo. Então, os poder públicos, tudo aquilo que relaciona o poder público, ela valoriza as nossas mãos de obra, os nossos trabalhos, e isso vai multiplicando no tempo, vai multiplicando, e ele vai circulando e vai multiplicando, e vai retornando à sociedade, vai retornando. Eu desviei o dinheiro, fui para um lado, fui para o outro, fui para aquele outro, então não tem.
Não tem como, não tem mais, não tem não a cidade, o país vai deixar de crescer, certo? Né, igual a criptomoeda, às vezes, hoje nós temos o Drex, por exemplo, do Brasil, tem uma ligação com o governo, isso significa que ele pode fazer esse movimento, ele tem essa liberdade de fazer esse movimento, se está ligado com o poder público, ele pode fazer esse movimento valorizando o trabalho das pessoas, aquilo que elas estão produzindo, porque muita mão de obra vai criando força, força, força e vai construindo, construindo, construindo com daquilo que nós temos em mãos, certo? Agora eu estou desviando ali, desviando aqui, desviando, todo mundo fica em prejuízo, aí não tem dinheiro para, né, fazer uma coisa para fazer uma coisa para, né, um médico, um hospital, por exemplo, aí as pessoas ficam aqui do outro lado só reclamando: "Ah, não tem dinheiro para aquilo", mas estão desviando dinheiro. Ó, às vezes você tem aí um empresário grande, vamos supor, ganha milhões, aí ele vai lá dar 3 milhões para o governo. Isso não é muito, sabe, não é muito pelo aquilo que ele está ganhando. Então ele não tem necessidade. Por exemplo, é um orgulho para a pessoa, quanto mais imposto você paga para o governo, mais melhora o país, mais melhora o emprego para as pessoas, mais se ajuda as pessoas. Mas hoje tem bem isso, você está aqui comunista, você faz uma oposição com o poder público, certo? E deixa de relacionar. À medida qual que seria a forma correta? Eu faço aquilo que é certo para mim e pronto, acabou. E eu estou em paz com Deus, pronto, acabou. A pessoa está roubando, está matando, está fazendo tudo tranquilo. Então, à medida da forma que eu faço isso de uma forma boa, relativa e produzindo os meus frutos bons, Deus reconhece que eu estou produzindo justiça, que estou produzindo respeito, estou produzindo aquilo, as pessoas é tão ignorante, né. Olha só, eu tenho esse meu espírito de criação, por exemplo, eu acredito que todos os passageiros tinham que ter consciência, não esperar pelo governo, em ter os seus cartões de passagem na mão, em chegar, cumprimentar o motorista e ir lá para trás, para tranquilo, nossa, que delícia, muito bom você ver pessoa assim. Mas não, aí tem uma pessoa lá que ele não tem o dinheiro, aí você viu as pessoas ali vendendo a passagem, a passagem do ônibus, vendendo a passagem ali, né, fazendo uma cambiação ali. Aí, mas ele fala: "Não, eu não vou comprar passagem, eu não gosto disso". Que pessoa mais corrupta, mais que acha que está fazendo contribuindo para alguma coisa, não está contribuindo para nada, porque à medida da forma que você leva uma sobrecarga por causa de dinheiro, por causa de qualquer coisa, você se torna a pessoa corrupta e da mesma forma, fazendo as coisas tudo errada, isso não determina, o seu caráter. Se você não tem condições de fazer alguma coisa boa, né, você vai pela aquilo que pelo aquilo que tem dentro da sociedade, pelas ideologia, pelo aquilo que já tem, porque deixa todo mundo flexionado de uma certa forma. Aí eu sou o cara mais honesto, mas esse cara mais honesto também é o mais desonesto e acha que entende das coisas, mas não entende de nada, sabe? Não entende nada, ele só acha que é a pessoa correta. Esses tipos de pessoas são muito delicados, ok? Entenda isso. Então, a primeira explica os atos inconscientes, o segundo explica os atos conscientes. Então, temos duas imagens, né? A morte explica duas imagens, o oposto uma da outra, né? A primeira explica os atos inconscientes e a segunda os atos conscientes destes corpos emocionais unificados. Quando explicando a unificação dos corpos, tudo vai ser ato independente, explicando os frutos dos corpos relativos ao tempo. E são através destes frutos que os corpos se opõem um contra o outro, e, consequentemente, através destes frutos, que ele será julgado pelo o ato relativo ao tempo, quando apresentando uma guerra física diretamente, certo? Quando os frutos, você vê que tudo que eu fiz aqui da esquerda e da direita e da esquerda são um ataque aos frutos diretamente, tá vendo? Palavra, vida, corpo, fruto. Palavra, vida, corpo, fruto, certo? Os atos conscientes, eles movem essa vida aqui, o ato consciente, o estado consciente da vida, certo? Mas os atos inconscientes, eles matam essa vida deles e começam a relacionar a sua forma de ter aqui. Quero ter, quero ter, quero ter, 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 ter. Nunca está satisfeito. Todo mundo é motivo, todo mundo está errado para ele. Por quê? Quanto mais ele tem, mais ele quer. E muitas das vezes isso aqui não vem de uma forma honesta para ele, porque ele está muito preocupado com aquilo que os outros têm, e não aquilo que ele está recebendo de Deus, porque ele faz guerra com todo mundo. Então ele fica muito delicado nesse instante. Então, os frutos
o fruto de um e do outro vai ficar em guerra com o outro, ok? Entenda isso. Então, são através destes frutos que os corpos se opõem, né, um contra o outro, né? E, consequentemente, através destes frutos que eles será julgado pelo ato relativo ao tempo, né? Da mesma forma que eles se opõem contra o fruto, e pelos mesmos frutos eles serão julgados. Pode olhar aí, né? Por exemplo, você vem aqui, do lado aqui, tudo achando que está se realizando. Aí vem uns atos conscientes aqui, todo negado. Então eles vai de uma certa forma atacar os frutos dele, tirar tudo aquilo que eles têm, as formas deles pensar, fazer ideologia, ladrão, aquele outro, aquele outro. Então, essas ideologias vai afetar os frutos deles diretamente. Então, eles vai achar que tem direito de roubar e roubar. Então, eles vai fazer essas guerras e pelos mesmos frutos que ele julga, pelos mesmos frutos, eles serão julgados pelos mesmos frutos, por improdutividade, por não estar produzindo as coisas de uma forma correta, por estar desviando o dinheiro público, por estar desviando as suas honestidades de relacionamento, por estar colocando a vida de outras pessoas em risco e achar que isso é direito, achar que o dinheiro manda, governa a vida de outras pessoas porque você tem dinheiro. Você não tem nada. Se você tem dinheiro e acha que governa a vida dos outros, você não tem nada, nem dignidade, nem respeito, nem caráter, nada que você possa ter quando você pensa dessa forma, ok? E quando representando uma guerra física diretamente, né? E quando representando uma guerra física, aí vai um atacar o corpo do outro. Eles começam pelo o fruto, e pelo fruto eles serão julgados. Depois eles vão começar, a pessoa está me devendo, a pessoa está me roubando, a pessoa tá... Então eles começam a atacar o corpo um do outro e gerar sangue por causa desse dinheiro, certo? Entenda isso. E quando a consciência não compreender o espaço vivificado do corpo, sendo de um e do outro, né? Ou seja, quando começa a atacar o fruto, depois ele faz uma guerra física, e depois ele sem compreensão, ele começa a não compreender o espaço vivificado do corpo, né? Sendo de um e do outro, ele começa a fazer essa guerra aí sobre o corpo físico, derramando sangue. Estas oposições vão gerar duas democracias, uma que é relativa ao corpo e outra que é relativa ao fruto. E que for relativa ao corpo tem por obrigação conhecer a si mesmo ou outro corpo relacionado. E o outro corpo relacionado. Então, estas oposições vão gerar duas democracias, uma que é relativa ao corpo e o outro que é relativo ao fruto, né? E que o que for relativo ao corpo tem por obrigação conhecer de si mesmo, né, e o outro corpo relacionado. Quando eu estou fazendo um relacionamento corpo a corpo, eu tenho por obrigação de entender o que eu estou relacionando a pessoa. Se é um plano objetivo, né, ou se é um respeito, se é um carinho que eu tenho pela pessoa, uma amizade, qualquer coisa que faz essa intensidade, certo? Se eu estou no meu trabalho, é objetivo. Se eu estou no meu trabalho, é objetivo. Depende do ambiente que eu estou, é objetivo. Então, eu trato as pessoas do jeito que ela me trate, e assim eu vou, né, seguindo uma ordem, um padrão da empresa, qualquer coisa, certo, que me deixe reflexionado dentro desse trabalho, sendo tudo isso objetivo, porque é o meu ganha-pão, é o meu dinheiro, então isso passa a ser objetivo, certo? Não passa a ser um relacionamento íntimo, certo? Não é relacionamento corpo a corpo. Eu vou estar representando uma empresa, qualquer coisa, ok? Entenda isso. E fazendo uma relatividade sobre este relacionamento. E quando for relativo ao fruto a esta democracia, será relativo ao seu próprio corpo. Ou seja, quando for e fazendo relatividade sobre este relacionamento, e quando for relativo ao fruto, esta democracia será relativa ao seu próprio corpo. Quando você vê o seu fruto, você entende que o seu fruto, ele representa o seu corpo, porque esse fruto, vamos falar assim diretamente para você entender, esse dinheiro que você conquistou, ele vai te dar um poder econômico, vai te dar acesso a mais coisas, você vai poder comprar um carro, então isso vai vir para você de uma aquisição, uma liberdade, esse é o seu fruto, certo? Ele não está corrompido, ele não está gerando confusão com ninguém, é um dinheiro limpo. Então, essa é a sua liberdade que você tem, né, de fazer uma viagem, de comprar uma coisa. Então, o seu fruto é relativo ao seu corpo, certo? Entenda aí, o seu fruto é relativo ao seu corpo. O seu fruto não é relativo a outro corpo. Ele é relativo ao seu corpo.
Ele só pode ser relativo ao seu corpo. Você é único, vamos falar isso para vocês entenderem. Você tem uma vida única, você tem um corpo único e você tem um fruto único, você tem um fruto único. Quando é que eu posso fazer uma relatividade? Quando eu estiver relacionando uma esposa, eu posso fazer disso uma relatividade e colocar a esposa na postura certa. Quando ela estiver na postura correta, aí sim dá uma relatividade. Mas se a esposa estiver também dentro de casa dividindo os seus frutos, não vai para frente, vai ficar um contra o outro, entenda isso. Porque ela vai defender os seus direitos com os seus frutos e o marido vai defender os seus direitos com os seus frutos, né? E quando se trata de união, por exemplo, você pode fazer várias comparações. Por exemplo, se você vai dentro de um programa político, por exemplo, né, no poder público, você vai ver que os políticos estão todos divididos, então toda a sociedade também vai ficar dividida. Se você está dentro de um relacionamento, você vai ver que a esposa está dividida com o marido, então todos os filhos vai ficar dividido. Se você tiver dentro de uma empresa e a empresa tem uma administração ruim, dividindo essa sociedade, dividindo os seus empregados, então todos os empregados vai ficar dividido, porque tudo é consequência daquilo que é poder público, e o marido muitas vezes tem essas posturas de poder público, de representar uma família, representar uma casa. Então, quando ele pega essa postura de uma forma correta, tudo fica tranquilo. Mas você vê que tudo começa sobre o poder público. Então, aonde que as pessoas vêm cometendo erro, ela acha que, e as outras pessoas que dependem dessas pessoas, elas se acham no direito de cometer o erro da mesma forma, certo? Então, entenda dessa forma. Então, tudo vai gerando as consequências quando as pessoas se espelham um no outro e quer, né, sei lá, né, o certo é vocês defender os seus frutos, entender as suas particularidades, entender que ele é limpo, certo? Que ele é limpo, que ele não está desviando dinheiro, que ele não está fazendo nada e que tudo está fazendo é uma forma correta. Isso vai dar paz, vai dar liberdade, vai dar mais acesso às coisas mais livres, certo? E a sua vida vai ficar muito graciada, muita saúde, paz, qualquer coisa. Isso vai acrescentando à medida da forma que você não está relacionando crise, ok? Entenda isso. Então, relacionando uma disposição, quando for relativa ao fruto, esta democracia será relativa ao seu próprio corpo, relacionando uma disposição física na execução da sua obra relativa ao tempo, né? Você é disposto, você é trabalhador, você pega numa enxada, ganha muito dinheiro, você estuda economia, gera dinheiro, vai gerando dinheiro no tempo. Então, se os seus fruto está ficando limpo, tudo honesto, beleza, tranquilo, ok? E que nesta causa o fruto passa a ser produtividade, explicando o estado de decisão do corpo. Tudo que eu faço é um estado de decisão. Para você prosperar na vida, a pior a coisa, o fruto mais produtivo são aquele que é mais negado. Por exemplo, aquilo que o seu corpo não queira fazer, aqueles são mais produtivos. Aquilo que você não quer fazer, por exemplo, eu não quero acordar de manhã. Então você acorda de manhã, você se torna mais produtivo, porque você vai trabalhar, você vai levar seu corpo preguiçoso para trabalhar. Então você se torna produtivo, porque o corpo ele vai dizer que você está fazendo a coisa errada, mas a sua decisão vai dizer que você vai ser produtivo, que à medida da forma que você tem uma ação, que você coloca o seu corpo para trabalhar, que não tem preguiça. Então, os piores caminhos são os mais produtivos, são aqueles que você dedique, se esforce, né? Ah, eu tive um trabalho duro hoje, então, graças a Deus, está sendo produtivo. Ah, o meu trabalho foi tranquilo, beleza, não tive complexidade, é uma outra graça também, né? Você vê que as pessoas não te trouxeram problema, você não levou problema para a pessoa, você terminou sua jornada bem. Era para ser assim, mas hoje com a guerra social, tudo se torna um fardo para as pessoas, certo? Mas entenda que tudo aquilo que você tem que dar um esforço físico e emocional são aquilo que é mais produtivo, aquilo que você está negando do seu corpo emocional. Ah, eu quero dormir, então você acorda e trabalha, e você é produtivo por isso, certo? Agora, aquela decisão que você toma, certo? O fruto passa a ser produtivo, explicando o estado de decisão do corpo. Eu decidi, né, colocar esse corpo preguiçoso para trabalhar, então eu sou mais produtivo. Ah, eu não vou colocar esse corpo para trabalhar, não quero estudar, não quero adquirir conhecimento, eu quero só ficar aqui fazendo qualquer coisa, eu não quero fazer nada e tal, tal. Então você não vai ser produtivo.
certo? Você está dando lugar para o seu estado emocional do seu corpo, você está negando a sua produtividade de uma certa forma para ficar aí de bem bom. Ah, a pessoa ganha dinheiro para mim, ganha dinheiro, tal, tal, blá, 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 certo? Entenda isso. Então, o fruto passa a ser produtivo explicando o estado de decisão do corpo, ou seja, o que eu vou fazer com este meu corpo. Eu decidi que eu vou colocar esse corpo preguiçoso para trabalhar, independente se vai ser bom ou se vai ser ruim, eu vou ter que ser produtivo. Começo de baixo, né, fazendo, produzindo bloco de concreto, né, fazendo essas coisas e vai indo, quando vai dando relatividade, vai tudo acontecendo, certo? Existem processos muito delicados para que você possa entender as particularidades, só para que vocês compreendam. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.